Olá, meus amigos. Eu sou o Francisco Carlos Valério, também conhecido como Nenê Valério. Tenho o prazer de participar desse grupo, onde podemos nos lembrar de fatos e histórias vividas na nossa infância. E é muito gratificante podermos compartilhar essas experiências com nossos amigos queridos. Então vamos lá. Era uma tarde de verão, muito quente na Vila Santo Antônio. Provavelmente o ano era 1965. Para quem não leu a primeira parte da minha história, que também está publicada no site de Memórias que Contam, né? Segue uma breve descrição sobre a Vila Santo Antônio. Localizada no centro da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, distante a pouco mais de 90 quilômetros da capital, era uma vila operária, construída por volta de 1929, composta por 5 ruas: Rua da Perseverança, Rua da Igualdade, Rua da Equidade, Rua da Prosperidade e Rua da Fraternidade. A vila contava com aproximadamente 92 residências, que foram construídas para alojar as famílias de alguns funcionários da fábrica de fiação e tecelagem Santo Antônio, que ficava ao lado da vila, onde hoje é o terminal de ônibus Santo Antônio, em Sorocaba, né? E o local da vila, antiga Vila Santo Antônio, existe hoje o templo de uma igreja evangélica, que fica ao lado do viaduto Jânio Quadros, no centro de Sorocaba mesmo. Seguem-se os fatos. Lá estávamos três, eu, Nenê, Valério, né? Mais ou menos uns 10 anos de idade. O Ramon, outro amiguinho meu, que também tinha por volta de 9, 10 anos, né? E o Elton, também mais ou menos a minha idade, 10 anos. Estávamos ali procurando o que fazer. Aí pintou a ideia da pescaria. Mas onde vamos arrumar as varas? Ah, eu tenho na minha casa, mas são do meu pai. E se ele souber que eu peguei, vou levar uma baita sua, respondeu prontamente o Ramon. Mas não tem como ele saber, retruquei. Vamos sair agora, e até por volta das 5 horas da tarde, já estaremos de volta. Essa foi a minha resposta, no que o Elton concordou, e ai dele se não concordasse, né? Depois de várias discussões, o Ramon resolveu ir buscar as varas. Já saímos correndo para a beira do córrego Supiriri, ali pertinho, à procura das minhocas, pois ali era o que mais tinha, né, em abundância. Era só dar umas cavadinhas na terra que já brotava aquele monte de minhocas. Em poucos minutos já tínhamos enchido uma latinha de Nescau, um monte de minhocas, aquelas bem graúdas mesmo. Foi só jogar um pouco de terra preta úmida para manter as asquerosas minhocas vivas e partimos rumo ao rio Sorocaba, ali pertinho, embaixo da ponte, né, da FEPASA, onde fica a Praça Lions, na Marginal Dom Aguirre. Pegamos o caminho da estação da Sorocabana, seguimos até a Rua Paula Souza. Ainda hoje existe uma estaçãozinha de trem da Votorantim. Ali era só seguir o caminho no meio da pequena mata ali existente. Passávamos por uma trilha onde havia várias árvores frutíferas, amoras silvestres, mangas, goiabas, mais um monte de pé de mamona, né? Onde às vezes também tirávamos aquelas guerrinhas de mamonas com os estilingues. Outra brincadeira muito divertida também, porém um pouco dolorida, principalmente para quem levava umas estilingadas de mamonas no rosto, na cabeça, às vezes na barriga. Ui, 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 como ardia aquela desgraça, atirada com os estilingues feito de tripa de mico. Para quem não conhece, tripa de mico nada mais era do que essas tiras de borracha utilizadas nos laboratórios para apertar os braços, fazendo saltar as veias na hora da coleta do sangue. Aí aproveitávamos e íamos provando as frutas silvestres dali. Logo, logo chegamos à beira do rio. Caminhamos mais um pouco, às margens do rio, até chegarmos bem embaixo da ponte da linha férrea da FEPASA, que ainda hoje existe, né? Corta a Marginal Dom Aguirre. Dava um baita medo quando passava o trem lá em cima. A impressão que tínhamos era que o trem poderia cair. Aprontamos as varas que o Ramon havia levado, uma para cada um. Espetamos as minhocas e tchum, jogamos as linhas com a chumbada e a minhoca enroscada no anzol para dentro do rio.
Ficamos ali na margem, molhando as minhocas e nada de pegar peixe. Só beliscava e acabávamos perdendo as iscas. Toca novamente, colocar outro pedacinho de minhoca e jogar novamente para a água. Mas estávamos todos contentes, passando o tempo ali naquele pequeno paraíso, nos divertindo à beça. Dali, onde estávamos, naquele ponto, somente os três, podíamos ver que do outro lado havia uma pessoa também pescando, né? Naquele trecho do rio, pequenas toras de dormentes estavam plantadas ali no rio, né? Essas toras que usam nas linhas férreas. Então tinha ali umas toras plantadas no rio para ficar e esses dormentes fincados ali no rio, percebemos que dava para ficar em pé, em cima das toras. Cabia exatamente uma pessoa, tá? Era meio apertadinho, mas dava para você ficar ali se equilibrando, né? Aí já viu, cabeça de moleque só inventa moda, né? Lá fomos nós para cima das toras, um em cada uma delas, se equilibrando para não cair, pois ali tínhamos a impressão de que poderia haver mais peixe, pois era uma parte um pouco mais profunda do que ali na beira do rio, né? E vamos lá de novo, corta um pedacinho da minhoca, tchum, manda para a água. As toras onde estávamos realmente não era nada confortável, pois não era fácil ficar ali equilibrando-se para não cair e ainda por cima segurando a vara, né? Na expectativa de beliscar algum lambari, cará, cascudo ou qualquer outro peixe que ali tinha muito. Passados alguns minutos, num dado momento, o Ramon, que estava do lado de fora, do meu lado direito, né, numa tora ali, e ele quis passar uma outra tora que estava vazia do meu lado direito. Ia ser uma baita peripécia, pois não dava para ficar os dois sobre uma tora e para poder passar do lado, né? Eu ainda vi o Ramon, não dá para você passar para outro lado, você vai cair. Mas que nada, o bicho era teimoso, feito uma mula. E lá foi ele tentar a passagem. Eu ali procurando me equilibrar e dar um espaço para o Ramon se apoiar, por o pé ali no meio ali para passar por outro lado. De repente, tchum, e lá se foi o Ramon para dentro do rio. Primeiramente foi aquele susto, né, com a queda inesperada do Ramon. Depois foi só gargalhadas. Eu e o Elton vendo aquela cena, a princípio muito cômica, né? Quase que também caímos, porém de tanto dar risada, pois realmente a cena era muito engraçada. Cabe aqui uma pequena observação. O Ramon calçava uns sapatos de borracha, né, conhecido na época como Vulcabras, pois eram sapatos bem mais baratos do que os tênis Bamba ou Conda que nós usávamos na época. Como a família do Ramon não tinha lá boas condições financeiras, ele só usava esse tipo de calçado, que eram fedidos para burro, pois nos pés esquentava muito, fazendo suar e exalava um mau cheiro danado. Pois bem, como o sapato havia sido molhado, isso fez com que o Ramon caísse, ficou liso o piso, e ele caiu, escorregou ali na tora e foi lá para dentro do rio. De repente o Ramon sumiu. Cadê o Ramon? Sumiu, afundou. Eis que daqui a pouco ele volta à tona, se agarra a tora, cuspindo água pela boca e glup, que havia engolido, e começa a reclamar que um dos sapatos havia saído do seu pé, ficando preso no rio, e que ali era muito fundo, e que agora ele ia apanhar do pai por ter perdido o pé do sapato, e novamente afundou de novo. E eu e o Elton ali achando aquilo tudo muito engraçado, continuávamos a rir, né? Sem parar, e não dava conta de que o Ramon, coitado, estava se afogando. Novamente, passado alguns segundos, veio o Ramon à tona, cuspindo água para todo lado e dessa vez reclamando que deixaram escapar a vara da sua mão. Como é que ele ia fazer para dar conta disso tudo a seu pai? E nós que não conseguimos parar de rir, aquela desgraça que estava acontecendo com o coitado do Ramon. E glu, de novo sumiu o Ramon para baixo d'água. Em resumo, o Ramon só conseguiu sair da água graças à ajuda do rapaz que estava pescando lá do outro lado do rio, que quando viu o que estava acontecendo, veio correndo por cima da ponte e conseguiu chegar a tempo de tirar o coitado do Ramon da água. Passado o susto, não havia mais clima, né, para continuar a nossa pescaria. Assim sendo,
Saímos dali frustrados, pois não haviam pescado nenhum peixinho. Mas valeu a pena, pois nos divertimos muito, passamos uma tarde diferente, né? De volta para casa, o difícil foi aguentar o Ramon, andando com um pé só de sapato, meio manquitolando e reclamando o caminho todo a perda da vara que havia caído no rio. E ainda por cima, perdera também o sapato. E lamentando a falta de sorte, como é que iria enfrentar seu pai? Enfim, e eu e o Elton caminhando ali ao seu lado ainda, não havíamos parado de rir. Era só olhar a cara do Ramon, chorando e se lamentando e resmungando, que começávamos a rir novamente. Que desgraça! Que amigos da onça, né? Por fim chegamos à vila, já à tardinha, né? Final da tarde, cada um para sua casa e deixamos o Ramon lá, o pobre do coitado com seus problemas. Coitado mesmo. Aquele assunto ainda nos rendeu vários dias de gozação com o pobre do Ramon. Foi só espalhar para a vila toda que todos os moleques já sabendo do episódio começavam a gozar com o coitado. Quanto ao seu pai, as explicações que o Ramon teve que lhes dar, nunca soubemos o que aconteceu. E nem tampouco perguntamos, né? Pois sobre as desculpas que teve que inventar para explicar o pé de sapato perdido. Que amigos, não? Enfim, foi uma linda história. Até mais, até a próxima, meus amigos.